Fala galera, beleza? Professor Bretas da área, iniciando aí mais uma aula para vocês. No vídeo de hoje vamos falar de eletrodinâmica. Não esqueça de se inscrever nesse canal, esse canal é novo. Eu separei o conteúdo de física para um canal específico, para ele não ficar bagunçado lá com o canal do Bretas, tá? Que lá eu vou deixar específico para matemática, dicas e tudo mais. Esse daqui vai ser exclusivo aí para o ensino de física, beleza galera? Então, essa aula aqui, esqueci de avisar, estou usando o microfone, o fone, porque essa aula está sendo gravada para outra instituição, então eu tenho que ouvir a galera, então se no meio da aula responder alguma coisa, vocês já sabem, tá? É a grupo de alunos assistindo ali, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai falar de eletrodinâmica, essas aulas vão ser postadas em consonância com a eletrostática, beleza? Então vamos lá. Eletrodinâmica, o que significa essa palavra, primeiramente? A eletrodinâmica vai se dar o estudo da eletricidade em movimento. Então, cara, sempre que você vê fio, coloca o seu celular para carregar, acende a luz da sua casa, tudo isso a gente tem eletricidade em movimento. Então, aí está a eletrodinâmica, é a eletricidade em movimentação, diferente lá da eletrostática, que é a eletricidade parada, estática, beleza? Então, o primeiro ponto, a gente já tem mais ou menos a ideia do que é, não vou aprofundar aqui, vou deixar outras aulas para aprofundar. Então, a gente vai ter aí o primeiro passo, é a corrente elétrica. O que seria a corrente elétrica? A definição de corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres num fio metálico. Então, por exemplo, peguei um pedaço de fio, conectei esse fio a um gerador, é o que vai fazer esses elétrons se movimentarem. E aí esse gerador ele vai fornecer uma tensão elétrica, repete comigo, uma tensão elétrica, ou DDP. Essa DDP, ou tensão elétrica, é para fazer com que os elétrons se movimentem ao redor do fio, criando, né, a corrente elétrica. Mas o que faz esses elétrons se movimentarem ao redor do fio, no interior do fio, quer dizer, é um campo elétrico gerado por essa tensão elétrica. Então eu vou pegar o fio, conectar a um gerador, gerador é o nome desse aparelho que gera essa tensão elétrica, e aí esse gerador ele vai criar um campo elétrico no interior do fio. Esse campo elétrico vai passar as informações para os elétrons livres dentro das ligações metálicas lá do fio, um fio de cobre, por exemplo. E aí, esse campo elétrico vai passar a energia para esses elétrons livres. A galera da química sabe que os elétrons livres é que eles estão lá na última camada, né? E eles vão receber energia e vão realizar um salto quântico, né? E aí esse salto, os elétrons vão saltando, e aí vai criar uma corrente elétrica, a formação dela se dá pelo movimento ordenado dos elétrons. Grava isso, galera. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. E aí qual seria o sentido dessa corrente elétrica? Bom, a corrente elétrica, por convenção, ela vai se dar no sentido contrário dos elétrons. Então, se os elétrons estão indo para lá, a minha corrente elétrica, ela vem para cá. Tá, galera? Então, se os elétrons estão indo para lá, a minha corrente está vindo para cá. E aí a representação do gerador é essa daqui. O gerador ele vai ter geralmente duas barrinhas, né? Essa barrinha é negativa e essa é a positiva, certo? E aí esse gerador está fornecendo energia e os elétrons estão correndo. O elétron ele vai vir do negativo, né? Porque o elétron foge do negativo, esse é o polo negativo e o positivo do gerador. Então o elétron ele vai sair do negativo e vai lá para o positivo. Já a corrente elétrica, ela tem o seu fluxo contrário ao fluxo ordenado dos elétrons. Então a corrente elétrica ela é nesse sentido aqui. Beleza, galera? Tem professor que faz com que você pense que a corrente elétrica ela é como se fosse cargas positivas. E aí, essas cargas positivas elas vão se afastando desse polo positivo, e aí por isso que o sentido da corrente é esse, tá? É um outro modo de gravar, nada contra quem ensina assim, né? Então, a corrente elétrica, representada pela letra I, ela vai ter sentido contrário ao do movimento dos elétrons. Ou seja, a corrente elétrica ela sai do polo positivo e vai percorrendo até o negativo. Repito, a corrente elétrica ela sai do polo positivo e vai até o negativo.
Como eu calculo a magnitude dessa corrente elétrica? Simples. Eu pego esse fio ligado ao gerador e faço um corte nele, um corte transversal nele. E aí, esse corte transversal vai me gerar a sua secção transversal, onde nessa secção transversal eu vou ter a intensidade da corrente como sendo a quantidade de carga que passa por essa secção transversal, a quantidade de carga que passa por esse trecho aqui, dividido pelo tempo. Repito, a corrente elétrica, a magnitude de uma corrente elétrica é calculada como a intensidade, quer dizer, a quantidade de cargas que passam, de elétrons que passa, dividido pelo tempo. E aí está aqui, é a quantidade de carga dividido pelo tempo. A unidade de medida da corrente elétrica é o Coulomb por segundo. Lembrando que a carga, né, a quantidade de carga lá na eletrostática é o Coulomb e o tempo é segundos. Então, essa razão de Coulomb por segundo é chamada de ampere, representado pela letra A. Se escreve mais ou menos assim. Ampere. Beleza, galera? Parte 1. Vamos aí para a parte 2, onde eu falo de potência. Forte abraço, galera!